Agora, inclusive, gente, a gente vai continuar falando sobre a política aqui no Brasil, porque em entrevista à Rádio CBN, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, falou também sobre as cartas de negociação do Brasil que já foram enviadas aos Estados Unidos. Vamos ouvir. A determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, uma verdadeira sanção que nós estamos passando. E a orientação dele é o seguinte: presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, Ministério da Fazenda, Itamaraty, nós estamos engajados permanentemente. Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial. Olha, a gente chama novamente, então, o nosso comentarista, o Diego Tavares, sobre essa fala de Haddad. Parece que o governo está muito alinhado nessa narrativa de que estão tentando. Eles tiraram aquela narrativa um pouco mais firme, um pouco mais radical, e disseram agora que sim, existe um canal de negociação, que uma carta já foi enviada, mas o Haddad admitiu também nessa entrevista, Diego, que é possível chegar até agosto sem uma resposta. Qual a sua análise dessa mudança de narrativa por parte do governo do nosso país? Márcia, na verdade eu não vejo uma mudança de narrativa, eu vejo duas narrativas correndo em paralelo. Enquanto nós temos o ministro Fernando Haddad, o vice-presidente da República, com um discurso de fato pragmático, um discurso de negociação de quem quer chegar ao consenso, nós temos o presidente da República em diversas aparições públicas nas redes sociais, esticando cada vez mais essa corda. É quase que aquele esquema do policial bom e o policial ruim. O fato é que nós temos muitos interlocutores trabalhando em prol de uma possível negociação. Como eu disse há alguns minutos, temos o governador de São Paulo, temos o vice-presidente da República, os senadores que vão encaminhar uma comitiva até os Estados Unidos para negociação, e faltam desses atores a um pouco de consenso, falta a união para que de fato uma pauta de Brasil seja levada aos norte-americanos. Nós já temos por parte dos norte-americanos uma declaração de que a mesa de negociações está aberta, ela está com a cadeira puxada para que o Brasil vá até lá, sente-se e coloque também as suas condições. O fato é que combater esse tarifaço tem se mostrado ao presidente da República algo importante do ponto de vista de sua comunicação. Combater o tarifaço se mostrou bom para alavancar a popularidade do presidente, que, como eu disse também há alguns minutos, se encontra em decadência, em descendência. Agora, com o discurso contra o tarifaço, a popularidade do Lula voltou a subir um pouco. Talvez, pensando nas eleições do ano que vem, seja interessante para o presidente da República manter esse conflito contra Donald Trump, contra os norte-americanos, e, em paralelo, colocar o seu corpo técnico, seu vice-presidente, seu ministro, para, de fato, negociar. Nós não podemos, como eu disse também há algum tempo, não podemos permitir que questões políticas interfiram nesse debate. É um debate que coloca muita coisa em jogo, coloca muitos empregos em jogo, muitos segmentos da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso agro em jogo. Nós precisamos de uma solução diplomática para o caso desse tarifaço, para que essa taxa seja abrandada o máximo possível e, tal como aconteceu no restante do mundo, nós consigamos manter a boa relação que nós temos com os Estados Unidos. A gente já volta a repercutir, a analisar esse assunto, porque a gente continua também ouvindo essa entrevista do ministro Fernando Haddad, que voltou a comentar numa entrevista à Rádio CBN sobre um risco ali de uma interferência de Jair Bolsonaro com relação aos anúncios do governo americano, inclusive a esse de 50%. Vamos ver. O que sobra, na verdade, para a manutenção dessa tarifa de 50%? A questão individual da relação do Trump com o ex-presidente Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, é muito grave o que aconteceu. Você fazer do destino de uma pessoa que tentou efetivamente se manter no poder pela força, articulou as forças nacionais em proveito próprio, como é que você vai lidar com esse assunto, sendo que o Brasil já se reuniu com as autoridades americanas neste ano mais de 10 vezes. Nós sabíamos que alguma coisa seria anunciada pela insistência da família Bolsonaro em prejudicar o Brasil em proveito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas esta atitude que foi tomada, pela dimensão, pela escala, é algo que ninguém poderia prever.
E hoje, antes da reunião com a oposição, o ex-presidente, em uma entrevista ao lado do seu advogado, disse que não tem conhecimento ou contato com autoridades americanas e que ele não conseguiria ter uma interferência nisso. E aí eu volto a ouvir o nosso analista Diego Tavares. Esse tipo de comportamento de Jair Bolsonaro, alegando que não tem um contato direto ou que não tem uma responsabilidade sobre esse anúncio de 50%, já seria uma orientação dos seus advogados? E uma pergunta que eu emendo: esse anúncio é de fato responsabilidade de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, Diego? Olha, Bruno Pinheiro, eu acho que é muito mais uma orientação dos marqueteiros de Jair Bolsonaro do que, de fato, de seus advogados. Porque, realmente, as pessoas não concordam com esse tarifaço. Uma pesquisa Quest revelou que mais de 70% dos brasileiros discordam da conduta de Donald Trump. Agora, eu acho que o ministro Fernando Haddad também está surfando na narrativa, está desconsiderando totalmente todas as falas do presidente da República na reunião da cúpula do BRICS, por exemplo, no qual o presidente tentou ali dar uma enquadrada no dólar como grande moeda do mundo. E isso faz todo sentido porque, veja só, retomando o passado recente, nós tivemos o Bolsonaro dentro desse contexto de uma suposta perseguição judicial aqui no Brasil já há muito tempo, já tem anos, praticamente desde que o governo Lula começou, Bolsonaro reclama de perseguição judicial. Nós tivemos o rede social de um dos principais apoiadores do presidente Donald Trump, hoje brigados, mas à época grandes amigos do bilionário Elon Musk. A rede social saiu do ar aqui no Brasil por alguns dias e também Trump nada fez em relação ao Brasil. E agora, alguns dias depois da reunião da cúpula do BRICS, no qual todo esse discurso reativo do presidente ao dólar ocorreu, aí sim essa tarifa vem também em compasso com tarifas que foram implementadas sobre outros parceiros comerciais dos Estados Unidos, como Canadá e México. Ora, está muito claro que, analisando a linha do tempo, nós temos como principal culpado por esse tarifaço o alinhamento do nosso presidente com outras economias, com outras potências mundiais, como China e Rússia, notadamente as potências do bloco do BRICS. Então, faz todo sentido o que disse Jair Bolsonaro, não só do ponto de vista, como eu brinquei aqui, da sua imagem, né, por parte de seus marqueteiros, mas também do ponto de vista da realidade. Esse tarifaço está muito mais atrelado aos movimentos que o Brasil faz no tabuleiro geopolítico do que com questões internas aqui a respeito da rigidez das nossas instituições. Obrigada, Diego Tavares, pela análise.